Estamos aqui para mais um podcast Análise Transacional na Prática. Para você que é líder, que está à frente de pessoas, está à frente da equipe, esse é um podcast que você não pode perder, porque nós vamos fazer uma relação entre análise transacional, o papel da liderança e os resultados que o comportamento da liderança influencia na equipe. E hoje estou aqui com meu amigo Giancarlo Seron. Então, Giancarlo, sinta-se à vontade, se apresente pros nossos ouvintes aqui. Fique à vontade, Giancarlo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, Luiz? Estamos aqui Tudo novamente, certo, né? Para quem não me conhece, eu sou Giancarlo Seron, eu trabalho com consultoria e desenvolvimento humano e vamos falar um pouquinho sobre a nossa análise transacional e o que essa pode ter na prática, né, Luiz? É isso mesmo. Bacana, Giancarlo. Nós podemos estar aqui novamente para essa conversa sobre análise transacional e hoje dando esse enfoque para a liderança, né? Agora, eu imagino que muitas das pessoas que estão nos assistindo não conhecem o que é análise transacional, né? Então, o que é que você acha de nós iniciarmos aqui, especificando um pouco pro grupo, né, para quem está nos assistindo, o que é AT? Você pode nos dar uma visão geral, Giancarlo, Vamos do que pensar, é AT? bacana, Luiz, eu acho que é interessante a gente olhar o conceito, né? Porque foi te fala, análise transacional, o que é isso, O né? que é? Eu nunca ouvi falar, ou eu já ouvi falar, mas você poderia explicar melhor, enfim. A análise transacional, ela é uma metodologia desenvolvida por Eric Berne, né? Que foi um psiquiatra canadense, lá na década de 50, 60 em diante. E ele desenvolveu essa teoria do comportamento humano para a compreensão, né? Por que a gente faz o que faz. E essa teoria, ela é muito útil para a aplicação, né? Organizacional, educacional, clínica. Então, em vários aspectos da nossa prática profissional e de relacionamento humano, ela traz uma riqueza muito grande, porque nos permite observar, né, como é que nós agimos e entender esse comportamento. É uma teoria simples, é uma teoria que usa conceitos simples, é uma teoria objetiva, permite você olhar na prática esse fenômeno acontecendo. É uma teoria potente, porque ela traz mudanças realmente significativas para o comportamento, né, para a melhoria desse relacionamento e dessa forma de olhar a realidade, lidar com conflitos, né? De atuar de uma maneira diferente. Então, ela traz nesse conjunto teórico, prático de conceitos, uma potência muito grande, eu diria, às vezes, até como uma questão filosófica de vida, né? Um jeito diferente de você pensar em atuar, porque você incorpora esses conceitos da análise transacional de forma que isso possa lhe dar, né, uma nova perspectiva de atuação, de relacionamento com as pessoas, de relacionamento com a vida, com o trabalho. Então, isso muda, obviamente, todo o contexto de desenvolvimento das pessoas. E é óbvio que a gente vai estar falando da AT na prática, as pessoas e organizações onde elas estão, né? Porque as organizações são compostas de pessoas, né? E, Giancarlo, então nós poderíamos dizer que a análise transacional, ela ajuda no autoconhecimento e nas relações interpessoais? O que você Ela, pode nos dizer sobre isso? eu penso que tudo parte do autoconhecimento, né? Sim. Então, o primeiro passo é você conhecer a si mesmo, né? Uhum. Conhece-te a ti mesmo. Se você conhece a si mesmo, toda a atuação começa a ser facilitada. Por que eu faço isso? Por que eu faço aquilo? E a gente também tem a questão de auxiliar as relações. Eu me conheço e, obviamente, quando eu for lidar com alguém, com uma situação, né, no relacionamento, eu vou potencializar isso de uma maneira mais produtiva, mais assertiva, né, trazendo benefícios para ambas as pessoas.
É até difícil essa pergunta, porque eu gosto de utilizar uma frase, já que nós estamos falando hoje sobre a T, dando esse enfoque para a liderança. Uhum. Tá? Então, e como a liderança auxilia no autoconhecimento e nas relações, eu sempre comento que a liderança se dá pelo relacionamento interpessoal, se dá pelas relações. Tá? E uma outra frase que eu gosto de utilizar é a seguinte, né? O líder eficaz primeiro conhece a si mesmo, que a análise transacional ela dá uma boa base para isso, né? Então, o líder eficaz conhece a si mesmo, depois entende o comportamento da equipe, né? Que a análise transacional também vai dar esse suporte para quê? Para fazer intervenções assertivas e autênticas. Então, a análise transacional, ela, de certa maneira, ela entra dentro desse contexto, né? Porque o primeiro passo para a liderança é olhar para si, depois olhar para cada indivíduo e no contexto geral da equipe para fazer as intervenções que ele percebe que são adequadas, né? Então, bacana você trazer essa contextualização do que é análise transacional, né? E aí, Giancarlo, o que você acha de nós conversarmos um pouquinho sobre... Tá, mas a análise transacional, ela, num primeiro momento, ela foi utilizada, ali foi criada por Eric Berne para o conceito, para o contexto psicoterapêutico, né? Mas no atendimento aos clientes de psicoterapia mas hoje a gente utiliza a AT no ambiente corporativo, no ambiente organizacional. Como é que você percebe essa relação da AT sendo utilizada no ambiente corporativo? Então, você estava comentando e eu fui fazendo aqui alguns pensamentos, né? A gente vai falar aqui da aplicação da AT no ambiente corporativo. E você falando da liderança, eu fiquei imaginando o seguinte: o líder ele tem que entender, né? A gente vai falar um pouquinho mais depois disso, mas entender assim, quais são as ferramentas que ele tem, né? Se ele achar que ele é só que ele é um martelo e o resto é tudo prego, então ele vai tratar sempre todo mundo igual, e não pode ser assim, né? Sim. Então ele tem que entender quais as ferramentas que ele tem, e entender que cada um da sua equipe tem um jeito diferente e lidar com cada um de forma diferente. Mas, olhando nesse contexto, trazendo para isso, o que a gente está falando? A gente está falando de cultura. Cultura organizacional. O que é a cultura organizacional? É o jeito que aquela empresa, né, com aquela organização, que ela funciona. E ela vai funcionar de acordo com os comportamentos das pessoas. E aí entra o líder, né? Entendendo esse comportamento, o seu comportamento, e como isso reflete também no comportamento da sua equipe. Porque, muitas vezes, o reflexo do comportamento da equipe está baseado no comportamento da liderança. E aí entra um conceito, né, de estados de ego, que nós vamos falar em seguida, né, qual o estado de ego que está ali. Mas entendendo que isso também vai trazer para a organização, né, essa relação que a T traz de poder observar os fenômenos que acontecem dentro da organização. Sim. Como é que funciona a comunicação nessa organização? De que maneira ela se comunica? Como é que ela trata o reconhecimento das pessoas? De que forma ela lida com a sua estruturação de tempo, das atividades, enfim, como é que ela estrutura o seu tempo? Tá? Como é que as pessoas estabelecem sua relação com o dinheiro, com o tempo, com o trabalho, com as pessoas, com o cliente? Então, são todos fenômenos que nos dão pistas, né? Que a análise transacional vai trazer um olhar, um enfoque. Para quê? Para a gente possa trazer um ambiente, trabalhar num ambiente organizacional com mais produtividade, com mais assertividade, com mais reconhecimento, né? Com mais felicidade, vamos dizer assim, porque, obviamente, a produtividade está ligada à felicidade, a se sentir bem, a estar num lugar, né, num local onde eu me sinta bem tratado como ser humano, e a análise transacional vai proporcionar essa visão, né, esse enfoque, né, que aí o profissional da AT pode olhar isso com um enfoque, né, e trazer para a empresa, olha, como é que é essa relação, como é que a sua cultura está se manifestando.
e de que forma nós podemos potencializar isso, melhorar, né? Podemos, de alguma forma, trabalhar essa cultura para um desempenho melhor. Então, o que você está trazendo, Giancarlo, é que o comportamento da liderança influencia no comportamento da equipe. Sim, com certeza. E, assim, quando nós falamos de liderança, essa liderança pode ser ali o gerente, pode ser o empresário, o empreendedor, ou seja, quem está à frente da equipe. E que a AT, ela pode contribuir para que seja possível fazer um diagnóstico do que está acontecendo, né? No primeiro momento, para a liderança olhar para si, entender como que o comportamento dela está impactando na equipe e também de lançarmos um próprio olhar para a equipe e entendermos se ela está com comportamentos funcionais também. Exatamente. Que, é claro, cada indivíduo tem o seu comportamento, mas que são influenciados pela equipe. Então, a liderança que conhece a análise transacional, ou seja, quando nós falamos que conhece a análise transacional, é que conhece o comportamento humano, o funcionamento do comportamento humano. Tem uma vantagem bastante grande para conduzir a equipe. O que você pensa sobre isso? Eu penso que tem um diferencial já, porque, como a gente falou, se você se conhece, você entende como é que você vai reagir a cada situação, né? E a gente sabe que na relacionamento interpessoal, né, lidando com pessoas, eu preciso, hoje mais do que nunca, conhecer minimamente, não as pessoas, mas conhecer a si mesmo. Porque as pessoas você só vai conhecer na relação. Não tem como você saber como é que cada um é antes de você se relacionar com ela. Mas você tem que saber como você reage a determinadas situações. E isso é uma vantagem competitiva, ou seja, uma vantagem profissional que você tem, né, do líder. O líder precisa saber, estar preparado hoje mais do que nunca para lidar com situações simples ou complexas, né? E complexas é o que mais a gente encontra no dia a dia. E aí o líder tem que olhar e estar preparado para isso, né? E aí conhecer, assim, dentro de uma visão da análise transacional, quais são esses estados de ego que ele está usando, né? Porque a análise transacional vai trabalhar com um conceito, né, que o Eric Berne criou para a gente observar esses fenômenos de estado de ego. Então, qual é o estado de ego que eu vou trazer naquele momento, daquela relação, né? Sim, só para o pessoal que está nos assistindo aqui, já nós vamos especificar o que são os estados de ego. Podem ficar tranquilos, tá? Mas o Giancarlo está trazendo aqui porque os estados de ego é um dos instrumentos da análise transacional que pode ser útil para a liderança olhar para si e também olhar para a equipe, né? No sentido de fazer um diagnóstico, enfim. Tá? E cada um, porque o líder tem, assim, o seu comportamento. Obviamente, a equipe, cada membro tem o seu comportamento que interage com todos, né? Com cada um. Então, o desafio da liderança está preparado para lidar com todos esses comportamentos. Em algum momento, a gente pode chamar da dinâmica que surge desse grupo, né? Desses comportamentos, para poder ter um desempenho de gestão de pessoas ali adequado, né? Gerir conflitos, gerir comunicação, gerir resultados, que são baseados no quê? No relacionamento que se estabelece entre o líder e o seu liderado, né? Então, ele tem que estar preparado. A gente observa, né, N linhas aí de pensamento de liderança. Se você for pesquisar na internet sobre liderança, você vai ter muitos modelos, muitos conceitos de liderança, né? Mas eu penso que o que a análise transacional traz de enfoque, a gente sem rotular, né? Liderança transformadora, isso. Liderança é você poder, né, como você falou, capacidade de influenciar o outro. Isso, né? Essa palavra no meio, influência. Você está negociando, você está influenciando de uma forma positiva, né? Ok, pode ser uma forma negativa, mas uma liderança positiva. Nós estamos falando de liderança positiva aqui, de fazer com que a gente possa extrair o melhor das pessoas, né? E essa liderança, essa capacidade de influenciar, muitas vezes o líder não... Eu
trago assim, tirar o mito de que o líder é um super-herói. Não. O líder é uma pessoa comum. Ele pode liderar um projeto, uma pessoa que está lá liderando, puxando, né, influenciando num projeto que ele conhece e ele vai atuar naquela situação. Ele é um líder para aquilo, né? Então, o líder não é um super-herói, é uma pessoa que tem uma capacidade de influenciar em determinada situação. E dentro de uma organização, você vai ter várias lideranças, né? Pode ser que essa liderança maior seja um gestor, um gerente, né, um supervisor, encarregado, e o nome que se for denominar. Já tem vários nomes, né? Mas o líder é a pessoa que está influenciando naquele projeto. Seja um projeto de uma área, seja dentro de uma organização como um todo, né? E aí, por isso que muitas vezes nós temos líderes informais dentro da organização. Porque eles têm um poder de influência, de convencimento, mas eles não estão formalmente definidos como liderança. Mas não deixam de ser líderes. Estão exercendo uma influência positiva, mesmo não tendo uma posição formal. Exatamente. Agora, hoje eu ouço bastante, assim, quem está à frente da equipe, dizendo, hoje é difícil de lidar com pessoas, né? Está cada vez mais difícil, né? E eu percebo que a análise transacional, ela é uma ferramenta bastante eficaz para quem está na posição de liderança. Até porque a análise transacional, de uma maneira geral, poucas pessoas conhecem. Então, conhece assim, mas só que quando nós vamos para grandes empresas, esse investimento é feito. O pessoal conhece, porque a análise transacional ela é uma teoria do desenvolvimento humano, que se a gente pesquisar aí na internet, ela está em todos os continentes. Então, ela é bastante eficaz, né? Então, dentro desse contexto, está difícil lidar com pessoas hoje. Claro, em cada época tem os seus desafios, tem as suas questões de comportamento humano, né, que vão se alterando, mas a análise transacional, ela é uma teoria do desenvolvimento humano que acaba dando suporte à liderança para lidar com os desafios comportamentais que as equipes têm hoje. Né? Então, é o que eu tenho percebido, Giancarlo, assim, o líder que investe nessa área de conhecer como funciona o comportamento humano, como se dão as relações interpessoais. A partir de uma teoria como a análise transacional que é consistente, ele acaba sendo mais eficaz nas intervenções que ele vai fazer na equipe. Como você comentou, a liderança é a influência. Então, independente da posição que o líder está, ele está influenciando pessoas. Né? E quanto mais ele consegue olhar para si, entender como que é o movimento dele, como é que ele funciona em algumas situações, e consegue diagnosticar a equipe também, ele vai ser mais assertivo nas intervenções da liderança. Perfeito, Luiz, porque é nas intervenções que ele vai ter condições de olhar esses comportamentos e fazer realmente o ajuste. Calibrar o seu, né, a sua intervenção, ou seja, o seu comportamento também, com o comportamento do seu liderado, né? Aí eu ia só dar um spoilerzinho aqui, por isso que é importante, para quem não conhece a AT, conhecer através do 101, né, que é o curso introdutório de análise transacional. Lá no final a gente vai falar sobre isso, para que você possa aí olhar com mais profundidade, né, no primeiro momento, esses conceitos da análise transacional e de como ela pode trazer, né, essa atuação diferenciada aí na tua vida, né? Mas, assim, o líder vai calibrando, ele vai fazendo a intervenção, ele precisa ter essa capacidade de fazer a intervenção de forma assertiva, porque, assim, é difícil lidar com as pessoas, né? As pessoas são difíceis. Se você não sabe realmente, né, não se preparar, sim, vai ser difícil. Vai ficar cada vez mais difícil. E cada vez mais difícil, né? Por isso que a gente estava falando da complexidade. A gente vive num mundo de complexidade. Então, as coisas, elas são difíceis quando a gente não sabe, né? Eu penso que, assim, tudo é difícil quando eu não sei. Né? Se eu me preparar para uma determinada tarefa, para determinada situação, ela se torna fácil, né? Claro que nós não vamos saber como cada um funciona, não é esse o objetivo, né? Mas é como eu consigo lidar com essas situações.
E eu me preparar para fazer essas intervenções, para lidar com as pessoas de forma assertiva. Se eu estou mais preparado, obviamente que quando eu estou lidando com pessoas, estou coordenando, liderando pessoas, esse trabalho se torna mais leve, mais fácil, né? Mais assertivo. E aí aquilo que poderia se tornar algo difícil se torna algo corriqueiro, algo normal, porque eu consigo também entender como é que o que é meu, o que é seu desse processo, né? Como é que eu lido com isso. E aí, trabalhando isso, eu consigo ter uma liderança muito mais efetiva, muito mais transformadora, né? Que é o que a gente ouve por aí, uma liderança mais transformadora acontecendo na prática. É bacana, Giancarlo, porque eu sempre comento o seguinte, né, que um investimento que dá um ótimo retorno, um retorno muito bom, não tem a ver com financeiro. É um retorno, é um investimento em autoconhecimento. É? Então, assim, e investir em autoconhecimento para quem está à frente de pessoas a partir da análise transacional é bastante eficaz. É bastante eficaz. Porque, como você comentou ali na introdução, a análise transacional nos ajuda a nos entender, a fazer um autodiagnóstico, a entender o comportamento do outro, né, para ter relações interpessoais autênticas. Exato. Né? E como a gente estava falando, né, a contribuição da AT para outras teorias de comportamento humano, principalmente liderança, né? Então, até se você pegar, a gente fala muito da liderança situacional, eu gosto bastante de olhar a liderança situacional. A própria liderança situacional, quando Blanchard estruturou a teoria, ele traz a análise transacional. Isso tem lá no livro dele. Ele traz a análise, ele foi lá, ele traz conceitos, né, outros conceitos, e um deles que ele traz nessa análise é da AT. Sim. Então, a AT é muito potente nesse sentido de poder trazer esses conceitos de outras teorias, porque ela é prática. Por isso que é a nossa AT na prática. Ela é prática, é vivencial, ela é experiência. E à medida que você experimenta, você se coloca essa teoria em prática, você vai sentindo as mudanças que vão acontecendo na tua relação, na tua liderança, na tua condição de uma equipe, né? E só para quem está nos assistindo aqui, nos ouvindo, lembrando que a AT, ela é simples, mas não é simplista. Ela é baseada em fundamentos científicos, né? Então, hoje nós já estamos na terceira geração de estudiosos já da análise transacional. Então, é uma teoria do desenvolvimento humano fundamentada em aspectos científicos bastante consistentes. Né? E que o objetivo, né, a gente pode trazer ali, falando da AT, o objetivo é o quê? Buscar autonomia, né? A pessoa ser consciente do seu comportamento, né? Poder trabalhar com mais autonomia, mais intimidade, poder realmente ter potencialidade no que ela está fazendo. Porque todos nós temos esse potencial, e essa é a crença da AT, né, da análise transacional, de que nós nascemos com esse potencial. Em algum momento nós podemos talvez perder isso, né, na nossa jornada, mas todos nós temos o potencial de sermos príncipes, como diria o Humberto, né? E nos tornamos em algum momento sábios. Então vamos voltar, né, olhar o que a gente pode, como é que a gente pode voltar aí a ser um príncipe. Né? Agora você trouxe um conceito que eu até havia me esquecido já dessa fala, que quando a gente está estudando a AT, a gente ouve bastante, né? E esse é um fundamento, assim, muito importante para a liderança, porque pode ser que tenha ali uma potencialidade dentro dele mesmo, que ele já saiba, não que saiba, mas que ele tenha potencial de colocar em ação, mas por algum motivo está escondidinho ali. Exato. E a análise transacional ajuda a liderança a olhar para isso. A olhar para isso. A usar o que ele tem de melhor. Exato. E, assim, a gente poderia avançar em vários conceitos, mas eu acho que trazer essa autonomia, essa consciência, essa potencialidade, né? Eu acho que é o caminho para você ter uma boa liderança. Sim. Né? Então, é olhar para si e saber como olhar para o outro e desenvolvendo, lidando com esses conflitos, com essas coisas que muitas vezes são projetadas no outro, mas que é seu e você não percebe.
E à medida que você vai entendendo, você vai conseguindo lidar. E aí aquela relação que é difícil vai se tornando cada vez mais fácil. Bacana, Giancarlo. O pessoal que está nos ouvindo aqui deve estar curioso para a gente explicar de uma maneira objetiva a relação da AT, assim, um instrumento da AT com a liderança. Sim. Então, a análise transacional tem vários instrumentos, né? Tem os estados de ego, posições existenciais, a própria análise transacional, o script de vida, enfim. Mas vamos escolher um dos instrumentos aqui para gente explicar para quem não conhece a AT ainda. Vamos utilizar um dos conceitos da AT e fazer a relação com liderança. A gente pode olhar trazer um conceito talvez dos estados de ego, que é, né, que é o primeiro, vamos dizer assim, primeira forma da gente olhar o fenômeno né, do comportamento que Bernie diagramou, que é falar dos estados de ego, né? Ou seja, dentro aqui do nosso cérebro, regiões aqui onde a gente vai ter 3 estados de ego que conversam entre si, né? Estão aí a todo momento nesse diálogo interno, se manifestando pelo diálogo interno, e que vão se manifestar fenologicamente lá no comportamento. Bacana, bacana. Vocês já devem estar vendo na tela aí o diagrama aqui dos estados de ego, né? Então, quem procura ali, quem não conhece análise transacional, procura ali na internet sobre análise transacional, de forma geral vai ver essa figura. Exato. Então, vamos começar a explicá-la, Giancarlo? Vamos lá, vamos tentar trazer isso de uma forma... Esse é um desafio aqui para nós, né? Em poucos minutos. Prática, né? Então, dentro dos estados de ego, Bernie trouxe, né, 3 situações possíveis ali, 3 situações onde eu tenho um estado de ego pai, né? E que é representado pelas crenças, pelos valores, pelas normas, pelas regras, julgamentos, preconceitos. Então, aquilo que são os conceitos que eu, criança, né, fui assimilando das entidades parentais. Então, é aquele assim, o comportamento lá do pai, do irmão mais velho, da irmã mais velha, de professores, isso então influencia na formação do estado de ego pai? Isso influencia, porque são os conceitos que são aprendidos, né? Então, se eu tenho que acordar cedo para poder trabalhar, quem não trabalha não tem sucesso. Então, são aqueles muitos brocardos que a gente encontra, né? Que a gente fala que são conceitos que vão sendo alimentados, e na relação parental vão sendo alimentados, e isso vai transformando-se ali, não vou dizer que são crenças, né? Que se eu agir assim, então o resultado vai ser esse, assado, né? Então, são crenças do estado de ego pai. Então, sim, já como nós estamos fazendo esse enfoque em liderança, então, o que o líder pensa sobre a equipe, pensa sobre as pessoas, são informações que estão armazenadas nesse estado de ego? Exato, são essas informações. Eu poderia dar um exemplo, talvez, né? Que, assim, o líder tem a crença que se ele não fizer, ele não botar a mão, não sai perfeito. Então, por mais que o Luiz foi lá e fez, mas eu tenho que ir lá e dar o meu ajuste final, senão não está do jeito que precisa ficar. Você está falando, eu me lembrei do exemplo. Tem uma frase que eu não sei se eu vou conseguir dizê-la direito, mas é mais ou menos assim, ó, é o olho do dono que engorda a boiada. Alguma coisa. Mais ou menos mais ou menos assim. Se ele não estiver ali, não sai perfeito. E que é uma informação que está nesse estado de ego. Está nesse estado de ego. O estado de ego é uma crença. É uma crença. Agora, pode acontecer, Giancarlo, dessa crença não estar atualizada? Mas, com certeza, né? Com certeza, né? Porque ela foi aprendida lá atrás, né? E ela é aprendida porque é repetição, ouviu aquilo. Sim. E ela internalizou isso em algum momento lá na sua experiência do estado de ego criança, que aí a gente vai falar dos sentimentos, das emoções, da experiência. Internalizou e acaba acontecendo o quê? Eu trago aquela crença lá de trás para a experiência atual. Só que mudou, né? A experiência hoje é outra, mas eu continuo usando aquela crença, né? Aquele conceito do passado, não está atualizado. Porque isso pode até limitar o crescimento de um negócio, né? Porque Exato.
né? Enquanto a liderança ou o dono da empresa consegue estar junto ali da equipe, né? Sim. Aí quando a equipe vai crescendo, ele não consegue estar à frente de tudo. E aí acaba não delegando e, enfim. Isso. E né? vai trazer, então, ele traz algo internalizado lá que não foi atualizado para o presente. E aí é óbvio que isso não vai funcionar, né? Vai ter problemas. Então, atualizar essas crenças, atualizar o quadro de referência, vamos dizer assim, né? E lembrando, assim, nós estamos falando aqui de um dos estados de ego, que é o estado de ego pai, né? Que é uma forma de nós entendermos como é que funciona a personalidade humana, mas lembrando que todos os aspectos ali registrados, né, de crenças, valores de tradição, estão nesse estado de ego e que também os aspectos positivos também estão aqui. Sim, aspectos tanto positivos quanto negativos, né? Então, nesse estado de ego. E o outro estado de ego que a gente pode falar é o estado de ego criança, né? Que a criança, ela vai trazer ali a experiência, então, desse conceito, né? Opa, ouvi falar isso, aconteceu isso, né? Isso me gerou um sentimento, uma emoção que fez com que eu gravasse essa experiência. Então as emoções estão ali. Estão ali. Então, a criança, no estado de criança. Então, a autenticidade, espontaneidade, né? A emoção vai estar no estado de ego criança, ser manifestada pelo estado de ego criança. Né? Então, aí nós vamos perceber do líder, será que o nosso liderado, o líder, está usando o estado de ego criança? Né? Como é que eu sei? A gente fala assim, está fazendo birra? Como é que uma criança faz quando não quer algo, quando começa a fazer birra, quando começa a brigar? É o mesmo sintoma. É o estado de ego criança atuando. Tá. Então, você está dizendo que cada um dos estados de ego vai influenciar no comportamento externalizado. E por isso, do fenômeno. Nós vamos observar esse comportamento externalizado como fenômeno do estado de ego funcionando. Dependendo do estado de ego que a liderança tem mais costume de utilizar, exatamente. O comportamento vai ser coerente com isso. Vai ser coerente, porque é um sistema coerente de manifestação. Né? Okay. Então, ali, a raiva, a tristeza, a ansiedade, tá tudo ali no estado de ego criança. Está tudo no estado de ego criança. E que nós podemos dizer assim que conforme o indivíduo foi desenvolvendo a sua experiência de vida, cada acontecimento, principalmente aqueles marcantes, o acontecimento, ele junto com esse acontecimento, uma emoção também foi registrada. Uma emoção foi registrada, né? E marca, né? E aí é aquilo que a gente estava falando. Isso foi lá no passado. Será que agora faz sentido? Então, quer dizer, se o líder teve uma experiência negativa com uma figura de autoridade lá no passado, por exemplo, na escola, teve uma dificuldade lá com o professor. Sim. Né? Um professor mais autoritário, mais linha dura, né? Mais mondão e tal, né? Isso, que ele teve uma experiência negativa. Isso, ele teve uma experiência negativa. Com essa figura de autoridade, né? Então, essa emoção está registrada ali. Está registrada. Agora, pode ser que esse episódio aconteceu há 40 anos atrás. Exatamente. Né? E hoje a pessoa, se ela não estiver atenta, ela ainda pode estar sob a influência daquela emoção lá de 40 anos atrás, quando ela se depara com uma situação semelhante daquela que ela teve com o professor. Isso. E normalmente essas situações aparecem mais em situações de estresse, né? Quando você tem aquele componente, você tem que tomar uma decisão, você tem que resolver algo, aí o que vai aparecer e aflorar? Essa experiência, porque ela já está na tua rede neural, né? Preparadinha ali, e a resposta vai vir automática. Mas olha que coisa, deixa eu ver se é isso então. Deixa eu ver. A pessoa teve uma experiência há 40 anos atrás, uma experiência negativa com um professor, com uma figura de autoridade. Né? Ele foi muito autoritário ali e tal, e ela teve uma emoção negativa. Aí, hoje, 40 anos após, ela vive uma situação de estresse ali, que alguma informação aqui na mente dela fez com que ela se lembrasse lá daquela questão do passado. E aí ela se ela não ficar atenta, ela se comporta com a pessoa agora, no hoje, como se estivesse se comportando lá com a figura de autoridade, lá com o professor há 40 anos atrás. Isso. E aí ele pode se
qual foi o caminho que ele utilizou? Um caminho de ficar mais encolhido, sim, senhor, enfim, né? De uma criança mais submissa, né? Ou de uma criança rebelde de afrontar, de enfrentar, digamos assim, né? Sim. Então, são os caminhos que vão sendo trilhados, né? E a pessoa reage com uma submissão ou com uma rebeldia, muitas vezes, né? Mas não sabe por quê. É só uma sensação estranha que ela tem, está reagindo à situação. Porque ela sempre reagiu dessa forma. Mas ela não liga que isso é lá de trás, né? E como que isso pode impactar nas relações, Giancarlo? Você imagine um líder se comportando com forma mais autoritária, mais coercitiva, por exemplo. E você tem um subordinado, um liderado que teve uma experiência dessa. Obviamente, toda vez que você for mais incisivo, mais coercitivo com esse liderado, ele vai reagir na forma de uma criança rebelde. Porque a experiência que ele teve, ou submissa, vai ficar... Não, sim, senhor, né? Desculpe, vou melhorar, vou fazer isso. Sim. Ou vai dizer, você também não colabora, quer dizer, ele vai... Pode ser uma atitude rebelde também. Então, ele vai usar as ferramentas que cada um aprendeu. Então, se você aprendeu a ser coercitivo e o outro aprendeu a ser rebelde, você vai estimular no outro a resposta também que ele está preparado. Então, veja só, olha só, vamos pensar aqui nessa disfuncionalidade dupla, vamos pensar assim. O líder, vamos imaginar que o líder, pegar o mesmo caso do que teve uma experiência negativa com o professor. Então, ele teve uma experiência negativa com o professor autoritário. Só que, por outro lado, esse líder pode também ter aprendido que aquele modelo de liderança do professor é um modelo que pode dar certo, ou que ele aprendeu, não tem outra opção. Sim, exatamente. Né? Então, aí quando ele vai liderar, ele lidera de uma maneira semelhante ao modelo que ele teve, que ele aprendeu, né? Reforçado ali, dependendo do pai, era autoritário também, outras figuras de autoridade. E aí, quando ele vai se relacionar com a equipe, né, a equipe pode também, né, ter esse comportamento de rebeldia ou de submissão por também ficar com receio, né, desse modelo. Desse modelo, exatamente. Olha só, então ambos podem estar com comportamentos disfuncionais e não estarem dando conta disso. Exato. E aonde que nós vamos observar isso? No resultado, na produtividade, no conflito, no ambiente corporativo. Né? Então, vão haver sinais dessa disfunção, de que alguma coisa não está acontecendo bem ali, não está funcionando adequadamente. Então, de repente, eu estou cobrando o resultado da equipe, né? Pô, vocês não conseguem fechar a meta, vocês são incompetentes, vocês não... Parece que não, eu tenho que fazer tudo por vocês e vocês não dão resultado. Se eu falar assim, o líder com a sua equipe, eu posso ter uma resposta, num primeiro momento, vamos ficar quieto. Diz assim, não, já que é assim, não vamos fazer não. Vamos ver se ele consegue fazer sozinho. E aí a rebeldia vai pegar e aí vai ficar mais difícil ainda você trazer resultados, né? Então, aí entra questões de estado de ego sendo trabalhados, né? Porque nós não estamos trazendo para a realidade. Giancarlo, então, veja só, nós falamos do estado de ego pai e do estado de ego criança, mas são três, né? São três. E falamos também de algumas disfuncionalidades que podem acontecer ali. Qual é esse terceiro e como ele pode ajudar nessa questão que nós estamos conversando aqui? É por isso que a gente estava falando do lá, né? Então, e olhar o aqui e agora. Então, se eu usar aquele comportamento de lá atrás, não vai funcionar, porque eu preciso olhar agora. E quem está no agora, né, a relação, a forma de trazer produto. Quem está conversando não é o adulto, muitas vezes, é o pai e a criança, né? O estado de ego pai com o estado de ego criança do outro, ou o estado de pai de um com o outro, enfim, né? Mas o adulto não está na conversa. E o adulto é que vai trazer dados de realidade, o aqui e agora, que vai processar a informação, mas isso é correto, isso está certo, isso é, né, certo no sentido de que isso é verdadeiro, né, isso existe. Dados de realidade, aqui e agora, né? Opa,
É aqui, é assim que funciona agora? Lá era de um jeito, e agora? Como é que é? Então, o adulto que vai nos proporcionar essa assertividade. Né? Faz contato com a presença ali, com as informações do momento. Do momento, com a realidade que está sendo Sim. vivenciada. E com base nessa realidade que está sendo vivenciada, é que você vai fazer a tua resposta. Você vai poder responder isso de uma forma mais assertiva. Não como era lá, não como é agora. O que a pessoa está me perguntando? Ou como eu vou perguntar algo para alguém, né? Não é como era lá atrás, mas qual o dado de realidade que eu quero? Que informação, né? Porque dados e fatos, informações. Que informação eu preciso? É o adulto que vai nos ajudar a ter essa informação, a coletar essa informação, a processar essa informação, né? Fazendo com que isso se torne, né, mais assertivo, mais próximo àquilo que a gente busca em termos de informação, de realidade. Então, usando aquele exemplo, né, do líder que teve uma experiência negativa com o professor, então o estado de ego adulto ajuda ele a buscar informações e observar, opa, calma aí, eu sou um profissional que tem um conhecimento na minha área, estou liderando uma equipe e ele observa para o que está acontecendo naquele momento, qual é o comportamento dos liderados e pensa numa alternativa que seja assertiva e adequada para o momento, sem se deixar influenciar por sentimentos do passado e por crenças não atualizadas. Sim, seria isso? O estado de ego ajuda nisso. O adulto vai me ajudar a pensar em opções. Uhum. Soluções, né? Como é que eu vou resolver isso? Quais são as opções que eu tenho? Quais são as informações? Quais são os dados? Como é que a gente pode estruturar isso para chegar naquele resultado que a gente está buscando? É o adulto que vai nos proporcionar isso, né? Olha só. A emoção da criança vai, claro, ela Sim. sempre vai ajudar a motivar, a fazer com que isso aconteça, né? Mas é o adulto que vai trazer o olhar mais de realidade. Então, veja só. Então, pelo que eu estou percebendo, então, assim, para a gente entender como é que funciona a personalidade humana, a partir da análise transacional, a gente pode olhar a partir dos 3 estados de ego: pai, adulto e criança. Agora, cada um de nós, cada ser humano, ele pode utilizar com mais frequência um dos estados de ego em detrimento do outro? Pode utilizar, porque é o que é predominante. O que é predominante. Exato. Tá. Né? Ele vai usar naquele momento que é predominante. Se ele está acostumado a usar o estado de ego pai, ele vai usar com mais frequência o pai. Sim. Naquela determinada situação, ele pode usar predominantemente o estado de ego criança. Sim. Né? Pode ser em outras, ele usa o estado de ego Sim. adulto. Né? E não existe um estado de ego melhor, ou não estamos falando de melhor ou pior, né? Estados de ego são os 3, nós usamos os 3 sistematicamente. O que a gente precisa entender é que eles têm que funcionar de forma integrada. Por quê? Porque eu tenho que saber, né? E aí ter o conhecimento, ter a habilidade para utilizar o estado de ego apropriado ao momento. Ah, tá. Né? Então, assim, e é o estado de ego que ajuda nisso? O estado de ego adulto, melhor dizendo, que ajuda nisso, no sentido de entender a mapear a situação e entender qual estado de ego é o mais adequado para a situação. Exatamente. Nós vamos olhar o estado de ego, né? Assim, será que eu preciso usar o estado de ego agora? É o pai que tem que, sim, né, deixar o estado de ego pai, falar com a experiência, colocar ali aquele conceito que realmente faz sentido naquele momento? Será que é a emoção da criança que tem que vir? Será que é uma informação? Então, a gente olhar o estado de ego integrado, né? Mas é o estado de ego adulto que vai acabar por verbalizando isso, né? Que checa as informações, que coleta as informações, tanto interna quanto externa. Exatamente. Né? Agora, mas isso que você está trazendo tem a ver com autoconhecimento. Quando a pessoa tem autoconhecimento, entende esse processo, né? Esse processo. Agora, quando a pessoa não tem autoconhecimento, né? Até nessa próxima tela aqui, né? Ela não conhece sobre os estados de ego, né? E
ela aprendeu a utilizar um desses 3 estados de ego com mais frequência, né? Ou o estado de ego pai, o estado de ego adulto, o estado de ego criança, né? Aí a gente tem essa tela aqui. Sim. Essa tela que ela apresenta, né, ó, na primeira ali, a pessoa que utiliza mais o estado de ego adulto, e aí utiliza, ou o estado de ego pai ali na segunda, e na terceira o estado de ego criança. Então, quando a liderança não possui autoconhecimento, não entende sobre o seu processo, vamos imaginar, ela aprendeu em algum momento que, assim, ou se... Não é que se especializou, mas aprendeu a utilizar com mais frequência um desses 3 estados de ego. Né? Então, o estado de ego criança fica mais... É mais comum ela ficar triste, ressentida ou muito alegre. Né? Ou quem usa mais o estado de ego pai pode ser mais assim, autoritário, mais superprotetor, né? Mais cheio de dizer as regras. Exato. E o estado de ego adulto é aquele que é mais lógico, né? Isso. Então, é claro, esses 3 estados de ego, como você comentou, são saudáveis de serem utilizados, dependendo da situação, quando a pessoa possui assim, um entendimento disso. Né? Um entendimento. Agora, nessas figuras que nós estamos vendo aqui, nesse diagrama, né? Então, assim, vamos fazer um link desse diagrama aqui com a liderança? Vamos fazer um link com a liderança, então. Quando ela não tem consciência desse processo e utiliza com mais frequência apenas um dos estados de ego. Por exemplo, vou dar um exemplo, depois você pode estar complementando. O estado de ego adulto, a pessoa está utilizando demasiadamente, né, predominantemente o estado de ego adulto, ele pode estar utilizando de forma... fazendo respostas racionais para situações que ele precisa, de repente, motivar. Ele precisa, né, trabalhar a emoção daquela equipe, e ele está falando em números, em dados, né, em fatos ali, mas isso não vai contribuir... Não está coerente. Não está coerente. A equipe está buscando reconhecimento, mas ele está falando de informação, de dado, de número, de meta, mas a equipe está buscando reconhecimento. Então, o estado de ego adulto não está sendo adequado para trabalhar a equipe naquele momento. E ele não está percebendo isso. Ou porque ele não tem conhecimento de si mesmo, ou porque ele tem de repente, uma insegurança, ele não sabe como lidar. Sim. Por isso ele utiliza esse estado de ego adulto quando poderia sendo necessário utilizar um outro estado de ego. Tá? Um pai nutritivo, por exemplo, né? Quem ouviu o pai nutritivo aqui, em outro podcast nós vamos entrar mais nisso, que isso são termos aí dos comportamentos externalizados. Então aguardem para os próximos aí. Estado de ego pai, né? Pode entender que aguardem para os próximos aí. Então, podemos dizer também que aquele líder que ele utiliza mais o estado de ego pai, e assim, mesmo numa situação onde ele... agora a equipe atingiu uma meta, é momento de utilizar o estado de ego, é a criança ali comemorando, né? Podemos dizer que isso pode ter uma relação com a criatividade da equipe, assim, quem utiliza. Exato. Né? Que relação que haveria? O líder, assim, que ele é mais estado de ego pai, né? E a criatividade da equipe. O que acontece? Quando você vai trabalhar um estado de ego pai, aí vamos pensar que um estado de ego mais... vou colocar assim, num modelo mais controlador, um modelo mais coercitivo, às vezes, né? Trazendo aqui informações da própria AT, uma denominação da análise transacional, de alguns autores. O que a gente vai ter? Eu vou cercear a criatividade da equipe, porque eu pedi para você fazer do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer. Então, ninguém pediu para você inovar, não é para você melhorar. Eu quero que seja dessa forma. Sim. E aí a equipe vai agir da forma que você quer. Eu nem vou mexer nada porque você vai reclamar depois. Então, só vou fazer o que você me pede. Então, podemos dizer que fica uma equipe dependente e não criativa. A gente até chama de simbiose, né, dentro da própria análise nacional, mas assim, sim, fica dependente. Podemos usar o termo dependente porque eu só vou fazer o que é pedido. Criatividade zero. Sim. Porque se eu quiser inovar, quiser fazer algo diferente, você vai brigar comigo. Você vai dizer, eu não pedi para fazer. Né?
né? Vai criticar, não está bom, quem mandou você fazer, quem te pediu, não pediu tua opinião, e aí pode ter várias falas aí do pai, né? E vai inibindo. Uma hora você diz, olha, quer saber? Eu faço só o que você me pede. E aí o líder, o que ele vai fazer depois? Ora, mas a minha equipe não me ajuda, ninguém dá uma ideia, ninguém participa. Eu peço, se alguém tem alguma coisa, uma ideia contribuir, e ninguém se manifesta. Mas por que ninguém se manifesta? Então, é aquilo que você comentou, né? Que o comportamento da liderança influencia no comportamento da equipe. O comportamento do líder influencia no comportamento da equipe. Olha só, e é fantástico, né? Porque a análise transacional nos ajuda a ver com clareza isso. Então, quando o líder consegue olhar para isso a partir da análise transacional, ele ganha em potencialidade, em resultados assim, na relação dele com a equipe de uma maneira fantástica. Fantástica. E são, por isso que nós comentamos lá no início, né, Luiz? São fatores observáveis. Nós não estamos inventando ou teorizando. A gente olha no dia a dia. Sim. Na sua empresa acontece, tem a sua equipe trabalhando, você vai identificar comportamentos, você consegue, com base no que nós estamos falando aqui, identificar dentro da sua equipe, dentro da sua empresa, dentro dos seus relacionamentos, esses comportamentos. Então, aí a potencialidade da ter. Nós não estamos falando de uma teoria abstrata, nós estamos falando de prática. Né? É a ter na prática. De funcionamento, né? Sim. E aí nos permite, se isso está funcionando de uma forma, poder fazer uma intervenção assertiva. Bacana. Muito bem, Giancarlo. Olha, já estamos chegando ao final aqui. Vamos aí para as considerações finais. Eu acredito que temos assim, muito mais informações para compartilhar aqui com quem está nos assistindo, mas temos que ir já para o fechamento. Eu já estava pensando, mais uma meia hora, mas, não ia falar de não, já estamos ainda. chegando ao final já. E, Giancarlo, que mensagem nós poderíamos deixar aqui para quem está à frente de pessoas, para quem está liderando? Lembrando que esse líder pode ser um empresário, pode ser quem está em qualquer função que está à frente de pessoas. Que mensagem a gente poderia deixar para quem nos ouve sobre essa relação entre o comportamento externalizado do líder e na influência desse comportamento na equipe e a ter dentro desse contexto? Que mensagem a gente poderia deixar? Olha, Luiz, assim, alguma mensagem que me vem à mente é pensar assim, você, dentro da sua organização, observe os comportamentos, prepare sua equipe, treine sua equipe, faça com que as pessoas se desenvolvam conhecendo a si mesmo, né? Para que elas possam auxiliar a sua equipe a se desenvolver e externalizar toda a potencialidade que ela tem, que muitas vezes o líder não consegue tirar isso. E não é porque as pessoas não servem, é porque eu não sei, não estou preparado para isso. Então, prepare a sua liderança para desenvolver o potencial da sua equipe. Sim. Todos nós temos potencial e essa é a crença da AT. Nós precisamos desenvolver, preparar as pessoas também para tirar esse potencial, né? E o nosso líder tem que estar preparado para isso. Não é através de um evento de motivação, não é através de intervenções contínuas, de autodesenvolvimento, através de uma formação, né, de orientação adequada, que a sua empresa vai conseguir, né, aplicar a esses conceitos da análise transacional de uma forma transformadora. Bacana, Giancarlo. E até complementando o que você está trazendo, partindo já para a nossa finalização, eu convido quem está nos assistindo, né, você que é líder, está à frente de pessoas e que se interessou por esse assunto e deve estar se perguntando, tá, mas como é que eu aprendo a análise transacional? Então, tanto eu e o Giancarlo estamos disponíveis para te ensinar. E por onde você começa? Você começa por um curso, que é o curso introdutório de análise transacional, é o AT101, que é um curso oficial da União Nacional dos Analistas Transacionais.
e que é o primeiro passo. É o primeiro passo, eu tenho certeza que você começando por essa capacitação, uma capacitação de 16 horas, você já vai ampliar bastante a sua percepção sobre o seu processo de funcionamento e também como utilizar a análise transacional para fazer as intervenções com a sua equipe. Então, na descrição do vídeo, em algum momento aqui, em algum local, você vai encontrar o link para entrar em contato conosco, entrar no nosso grupo do WhatsApp ali e vai ser um prazer ter você junto conosco para a gente conversar, então, ao vivo aí sobre a análise transacional. Bom, então, Giancarlo, as últimas considerações aí só para fechar, né? Mensagem final aí de finalização do podcast, sinta-se à vontade. Então, Luiz, minha mensagem final é a seguinte: você é um vencedor. E a ideia do curso introdutório de análise transacional 101 é você ter contato com essas ferramentas que vão proporcionar a você a buscar e desenvolver esse potencial, né, seu, da sua equipe, dos seus líderes, para que a sua empresa seja uma empresa vencedora e as pessoas que estejam na sua organização sejam também pessoas de sucesso. Bacana, Giancarlo. Foi um prazer estar com você aqui. Né? Dentro de breve teremos mais um podcast e você que está nos assistindo, curte aí o nosso podcast, nos siga nas redes sociais e que dentro de breve vamos trazer mais novidades para vocês aqui. Abraços!